Eu acho que você está com cara de resposta hoje. Sabe por quê? Porque você é a resposta. Podem vos assentar. Muitos não se colocam como resposta. Deus já falou que você é a resposta. Deus já apontou para a tua vida, apontou para o teu coração. Deus já olhou para o teu futuro e já declarou que você é a resposta que os lugares pelos quais você anda precisam. Mas muitas pessoas não se colocam como a resposta. Não creem que são a resposta. Ouvem as pregações, participam do movimento, participam da intercessão, mas continuam insistindo que não são a resposta lá no seu trabalho, continuam insistindo que não são a resposta lá na sua família. E isso acontece porque temos medo de não sermos capazes de transformar a vida de alguém. Temos medo de chegar em casa e declararmos que somos a resposta, e começarmos a falar de Jesus, e as coisas ficarem de mal a pior. Temos medo de sermos incapazes. Eu não sou capaz de transformar a vida de alguém. Eu não sou capaz de falar essas coisas que o pastor fala de púlpito. Eu não sou capaz de chegar naquele ambiente de opressão e declarar a paz do Senhor. Eu não sou capaz. Isso está além do meu poder. Nós temos receio de sermos ineficazes, de tentar e falhar. Isso é um grande medo que a gente tem. A gente tem medo de tentar e dar errado. A gente tem medo de tentar e falhar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para um poder que não é nosso. Eu, Daniel, nas minhas capacidades e limitações, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Por mais que eu queira, eu não consigo mudar nem a minha própria vida. Por mais que eu queira que alguém seja salvo, eu não consigo fazer aquela pessoa ser salva. Não tem nada que eu, Daniel, possa fazer sozinho. Não tem nada que você possa fazer sozinho que faz alguém transformar a sua vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um poder que não é nosso, mas está em nós. Nós vemos um poder que não é limitado pela nossa força física, não é limitado pela nossa capacidade intelectual, não é limitado ao estado dos ambientes aos quais estamos. Nós temos um poder que nos faz ter certeza que podemos ser a resposta. E nesse culto de terça-feira eu queria te dar essa certeza, que você é a resposta, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder não é seu, você não é dono dele, mas o Espírito Santo habita no seu coração. Aquele que é dono desse poder, ele oferece esse poder, ele deixa esse poder disponível gratuitamente a todos aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração. Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode ver no nosso telão que agora está funcionando. Diz assim: vocês receberão. Fraquíssimo esse poder. Você está lembrando do seu poder humano. Você está lembrando do teu poder de força física. Você está lembrando do teu poder de convencimento. Mas esse poder não é o suficiente para transformar pessoas. Esse poder não é o suficiente para transformar situações. Mas do céu vocês receberão. Mas eu gosto, esse poder, eu gosto de fazer assim, ó. Do céu receberão poder. Que você está tomando posse do poder. Então vamos fazer de novo. Vocês receberão. Toda vez que eu falar poder, você tem que fazer o Power Rangers ativar, entendeu? Toda vez. Para você entender que você vai para casa fazendo assim, ó. Você vai para casa desse jeito. Vocês receberão quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você não receberá poder quando você se tornar forte demais. Você não receberá poder quando você estudar tudo que tem para estudar, porque isso é impossível.
mas você receberá. Aí já desanimaram do poder já. Tá vendo? Já desanimou. É meu tom de voz. Vocês receberão quando o Espírito Santo de Deus, que foi enviado como nosso Consolador, estiver no seu coração. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Até Campinas, até a tua casa, até o teu trabalho, até os lugares onde você anda, até os lugares onde você frequenta. O Espírito Santo é poder sobre você. Essa capacidade, essa resposta, ela vem da presença do Espírito Santo em nós. Nós não somos a resposta sozinhos, nós somos a resposta pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós não seremos a resposta que os nossos amigos precisam. Lembra dos teus 5 nomes aí? Lembrou? O nome de um, o nome de outro, o nome de outro, o nome de outro. Lembra dos 5 nomes? Você não será a resposta que esses amigos precisam se você não for revestido de poder do Espírito Santo. Enquanto você continuar pensando que é pela sua força, que é pela sua capacidade, que é pelo seu poder, você vai continuar se rendendo ao medo. Porque nós temos medo de fracassar, mas quando o Espírito Santo está conosco, nós sabemos que tudo para Ele é possível. Nós sabemos que todas as provações, que todas as dificuldades podem ser vencidas pelo poder do Espírito Santo que está em você. Inclusive a transformação da vida desses 5 amigos. Esses 5 amigos precisam ser atingidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo flui através do teu coração. Rios de água viva fluirão de você. Rios de água viva fluirão de você. Deus nos chama de fonte de água viva. Ele é a água viva verdadeira, mas Ele flui através de nós para transformar ambientes de morte em ambientes de vida. E esse poder é um poder que nos tira o medo e nos encoraja. Você pode repetir isso? Poder que encoraja. É um poder que te dá uma coragem que antes não existia. É um poder que te dá uma coragem que antes não estava ali. Atos capítulo 4, versículo 29. Abre sua Bíblia na palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 29. Eles já tinham recebido o poder. Do céu já tinha descido o poder. O Espírito Santo já estava entre eles. Em Atos capítulo 4, versículo 29, Pedro e João acabaram de ser libertados da cadeia, porque eles foram presos por curar um paralítico. Você lembra bem? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles são libertados, eles são libertos e vão até a igreja. Eles vão até a comunidade da igreja local e eles oram sobre eles. Eles oram sobre eles, para que esse mesmo poder que encoraja, que estava sobre Pedro, que estava sobre João, também estivesse sobre todos que estavam ali presentes. E assim a oração que eles fizeram. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. Concede o quê? Coragem para... Você tem medo de pregar. Você tem medo de declarar vida sobre a sua família. Você tem medo, receio de não dar certo, de ser taxado de louco, de ser taxado de fanático, de ser taxado de muitas coisas. E em prol disso, por causa disso, você fica com medo. Você fica com receio de pregar. E aí você fala: eu não vou falar da palavra de Deus aqui. Eu não vou testemunhar aqui, porque aqui vão me matar. Aqui vão me prender, aqui vão me demitir, aqui vão fazer chacota de mim. Talvez na sua família você pense: não, eu vou virar o ridicularizado por ser o crente fanático que fica falando de Jesus. Lá no meu trabalho, talvez você pense: não, eles vão me perseguir. Já contei para vocês de uma pessoa que entrou num trabalho novo e foi com uma camiseta da fábrica escrita grandes coisas Deus tem feito para nós. Essa é a frase. Nada demais. E alguma pessoa chegou para ele da coordenação e falou assim: olha, se eu fosse você, eu não usava essa camiseta, porque ela é considerada ofensiva aqui. E aí, num ambiente como esse, você
se amedronta. Você se amedronta e fala: eu não sou capaz de vencer isso. Eu não sou capaz de dar o próximo passo. Eu não sou capaz de levantar a minha voz e falar a verdade no meio da multidão. Então, Senhor, ouve essas ameaças. Ouve essas ameaças. Ouve as ameaças de morte. Ouve as ameaças para abafar a igreja. Ouve as ameaças. Mas eles não pedem para que as ameaças sejam derrubadas. Eles pedem: nos dê. Ixi. Coragem tá igual com covarde. Nos dê. Porque com o Espírito Santo, todas essas ameaças se tornam nada, porque Ele tem mais poder que elas. Estende, versículo 30, estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Você pode repetir esse versículo? Estende, e que sinais e maravilhas sejam. Quem vai orar em nome de Jesus? Como os sinais e maravilhas serão realizados? Através da resposta que está na minha frente. Através da resposta que está na minha frente. Sinais e maravilhas fluirão na sua vida, porque você é a resposta. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de coragem, é ser cheio do poder dele para enfrentar as ameaças, para ir além dos limites e pregar a palavra de Deus para aqueles que estão morrendo eternamente, para aqueles que estão rumo à morte eterna, para aqueles que não conseguem, para aqueles que não são capazes, porque ainda não tem o Espírito Santo sobre eles. Mas do lado deles, eu não sei quem você colocou nesse papel, eu não sei o nome de quem você colocou aqui, mas do lado dessa pessoa tem você, e você está cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja sofria essa perseguição, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, a igreja começou a pregar com coragem. O medroso do Pedro, que negou a Jesus, que fugiu, que não queria ser pego, quando foi cheio do Espírito Santo, não ligava para as ameaças, porque ele sabia que acima das ameaças estava o poder do Espírito Santo. Ser revestido pelo Espírito Santo te habilita a testemunhar de quem Ele é. Ser cheio do Espírito Santo te habilita a entrar num ambiente e com coragem e autoridade. A autoridade é sua? Fala mais alto. Mas quem tem autoridade? Está com você? Então, pelo nome do Santo Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que nos dá autoridade, você pode declarar: em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja nessa guerra. Você pode virar para alguém que tem o coração totalmente duro, totalmente fechado, e começar lá no teu quarto. Você não precisa falar isso na frente dela. Essa é a fase da oração, da intercessão. Lá no teu quarto, no secreto, no ambiente que você tiver, porque às vezes no teu quarto você tem 5 filhos que ficam pulando na tua cama. Tudo bem. No lugar que você encontrar um pouquinho de silêncio. Tem algumas pessoas que falam: você precisa ter um quarto de oração. Irmão, tem gente que disputa para ter um quarto em casa. Tenha um lugar para oração. Pode ser dentro de um banheiro, pode ser dentro do carro, pode ser num cantinho do escritório no qual você trabalha. Não importa o lugar, mas nesse lugar você vira para aquele que tem toda a autoridade e diz: Espírito Santo, começa a quebrar as barreiras daquele coração duro, porque ele vai ouvir da tua palavra, ele vai ouvir da verdade que vem do céu, e quando ele ouvir, ele será convencido pelo poder do Espírito Santo. Talvez uma pessoa que você há muito tempo já prega, muito tempo já fala para ela, muito tempo já tenta chamar ela para vir para a igreja,
Deus vai quebrar esses corações duros. Deus vai trazer paz para pessoas de guerra. Deus vai trazer cura para corações que estão clamando, porque Ele tem autoridade. Mas Ele vai fazer isso através de você. Você vai orar por pessoas e verá milagres acontecendo. Você declarará cura e verá curas acontecendo aos teus olhos. Não é só pastor que ora por cura não, gente. Não pode ser só o pastor. Eu não sou o detentor da autoridade. Eu não sou o detentor do poder. O poder está me revestindo. O poder está te revestindo, porque o Espírito Santo está sobre você. O poder do Espírito Santo está sobre você. Então, que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus, quando você orar em nome de Jesus, quando você clamar o nome de Jesus. Eles não conseguem clamar o nome de Jesus agora. Essas pessoas não conhecem a Jesus ainda, mas você conhece, e quando você clamar, Jesus irá te ouvir, e milagres vão acontecer na tua frente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você gostaria de ver milagres acontecendo? Então para isso você tem que ter coragem para ir fazer. Essa coragem não é uma coragem para te fechar. Não é uma coragem igual a de um tatu, que tem coragem porque fica dentro do teu próprio casulo. É uma coragem que faz você realizar essas grandes coisas em nome de Jesus. Você não deve ser um corajoso que é corajoso porque se esconde só dentro da igreja, porque ninguém mora dentro da igreja. As crianças pensam que a gente mora dentro da igreja. Tem uma criança que uma vez chegou para mim e falou assim: onde você mora? Eu falei: na minha casa. Onde que é? Ela olhou em volta assim, pensou que eu tinha um quartinho para dormir durante a noite. Ela virou e falou assim: ah, mas você tem uma casa? Eu falei: tenho. Mas no que você trabalha? Eu falei: eu trabalho aqui na igreja lá. Mas e seu trabalho de verdade? Aonde? Ninguém mora dentro da igreja. Ninguém se esconde aqui dentro. Nós temos que sair e viver nossa vida. Nós temos que sair e enfrentar o nosso dia a dia. E essa é a realidade. Essa é a realidade de sermos crentes. Não sermos crentes aqui dentro, sermos crentes quando saímos daqui também. Mas dentro desses lugares, Deus está te dando coragem para realizar milagres e maravilhas na presença de Deus. Eu sei que você está com medo nesse momento, ou você está duvidando, falando assim: pastor, do que adianta eu chegar para alguém no meu trabalho que está doente e oferecer uma oração? Até quando você vai duvidar que o Espírito Santo está com você lá no teu trabalho? Até quando você vai duvidar que a presença de Deus está com você por onde você for? E não importa se é na porta do templo com Pedro e João, não importa se é no teu trabalho com alguém que está passando mal. Se você dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus, paralíticos irão andar. Esse é o poder do Espírito Santo que está sobre você. O poder do Espírito Santo não é algo apenas para o nosso coração, é algo que faz, é algo ativo, é algo que avança. Nosso Deus não é um Deus parado, é um Deus que continua avançando para fazer ainda mais. Não é um Deus que se limita em Jerusalém, não é um Deus que se limita na Judéia, não é um Deus que se limita em Samaria. É um Deus que olha para todo mundo, deseja salvar a todos os que creem e deseja alcançar os perdidos. Lembre-se do texto que lemos no domingo, Lucas capítulo 9, se eu não me engano. O Filho do Homem veio para esse mundo para buscar e salvar os perdidos. Não importa onde esse perdido estiver, o Filho do Homem veio para buscar e resgatar esse perdido. Basta você ter coragem para realizar, e o Espírito Santo fluirá através do teu coração. Você sentirá a presença do Espírito Santo como você nunca sentiu antes. Você verá coisas que você nunca viu antes, porque você teve coragem para realizar grandes coisas no nome de Jesus. Isso vai muito além do que você pode fazer. Marcos capítulo 16, versículo 17. Abre esse texto aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esse poder, essa realização, ela vai muito além do que está na sua capacidade. Isso vai muito além do que está no seu eu consigo fazer. Você verá aqui em Marcos coisas que nenhum ser humano pode fazer, mas que
quando estamos cheios do Espírito Santo, quando Cristo está em nós e nós estamos nele, fazemos coisas que estão além da nossa impossibilidade. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem aqui crê em nome de Jesus? Quem aqui crê que Jesus é Salvador, que Ele tem poder para libertar, para salvar, para transformar? Então fala assim: os seguintes sinais me acompanharão. Se inclui. Você não crê em Jesus? O que ele prometeu? Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem crê? Então volta para o texto. Os seguintes sinais me acompanharão. Em meu nome, quem está falando isso? Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Eu vi no último ano uma igreja que tinha medo de demônio para uma igreja que não deixa o demônio fazer festa, não. Eu vi uma equipe, no primeiro face a face, uma equipe que alguém se manifestava alguma coisa lá, se acontecia, até que nem na igreja. A igreja que mais tinha isso era lá no Campo Grande. Não sei porquê. Mas o Vande, é que Deus mandava para lá, porque o Vande já sabia meio como lidar. E o pessoal ficava com medo. Você viu o que aconteceu ali? Quem que vai? Eu não. Para uma igreja que fala: no nome de Jesus esse demônio vai sair. Aí pastor, mas é só quando manifesta? Claro que não, tem pessoas que estão opressas por demônios todos os dias. Tem pessoas que estão opressas por demônios toda hora. Existe um mundo espiritual que a gente não vê, mas que existe, é tão real quanto o nosso mundo físico. E tem pessoas que estão opressas a todo momento. Tem a sua vida enjaulada por espíritos imundos. E só tem um nome, só tem uma pessoa que tem poder para me libertar, te libertar, nos libertar de toda a opressão diabólica. Apenas o Senhor Jesus. Mas como que isso vai acontecer? Quando você, em nome de Jesus, expulsar aqueles demônios. Você é a resposta. Não é? Então vira para quem está perto de você. Você é a resposta. Não precisa ter medo não. Vira para quem está perto de você que está com cara de medo agora. Fala: não precisa ter medo. O Espírito Santo está com você. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Ou seja, no meio das perseguições, você estará guardado pelo nome de Jesus. Se alguém atentar contra a sua vida, você estará guardado pelo nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, porque Ele está com você. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão... Você já tentou fazer isso? Não adianta você falar: pastor, mas isso não acontece comigo, se você nunca tentou. Você está esperando o quê? A pessoa ser curada para depois você orar? Aí não é oração de cura, é oração de gratidão. Irmão, veja qualquer enfermidade como oportunidade de ver milagre de Deus. Eu não sei se Deus vai operar ou não. Eu não sei qual é o plano de Deus. Eu já fiz orações onde nada mudou, e já fiz orações onde deu para... Eu já vi orações. A que eu fiz não deu para sentir, mas teve uma pessoa aqui na conferência do Espírito Santo, que ela acordou 2 dias antes da conferência com vários caroços na cabeça inteira aqui atrás. E eu sei porque eu vi. E ela veio para receber cura. No meio da oração, a pessoa que estava orando, ela sentiu todos eles desaparecendo atrás da cabeça. Você consegue explicar isso? Sim ou não? Você consegue fazer isso? Não. Mas aquele que está com você consegue. Esses sinais te acompanharão. Esses são os sinais que acompanham aqueles que estão em Cristo. Não importa onde você estiver, a presença do Espírito Santo está com você. Poder que manifesta, poder que transforma, poder que cura, poder que liberta, poder que muda corações. Talvez você está aqui pensando: pastor, eu estou até orando pelos 5 nomes. Inclusive, talvez você já esteja pensando: eu já esqueci dos 5 nomes. Talvez você já largou a sua missão. Lembra, cada semana é uma missão para você. Cada semana, dentro
da preparação para o culto do amigo é uma missão que você terá. O culto do amigo não é feito por mim, irmãos, é feito por todos nós, não é feito sozinho. Se você não fizer a sua parte e eu fizer a minha, o culto do amigo não será mais do que um culto normal, não será mais do que mais um culto de domingo. Mas se você fizer a sua parte, no nome de Jesus, você verá a pessoa mais fechada do mundo se dobrando aos pés de Jesus. Se você aceitar a missão, se você aceitar e se você entender que o poder do Espírito Santo está sobre você, você vai entender que ser a resposta é levar esses sinais para onde você for, é levar esses sinais para fora do ambiente do culto. Deus não opera só na hora do culto, Deus opera quando qualquer um que crê clama o nome dele. Então você pode estar no pior lugar do mundo, no lugar mais difícil da sua vida, no lugar onde todas as pessoas são contra a sua fé, e talvez todos aqueles nomes estão aqui. No meio desse ambiente, você pode clamar o nome de Jesus, e aquele poder que começou lá em Atos 2, aquele sopro que começou lá em João, quando Jesus soprou sobre os discípulos, continua soprando sobre a sua vida. Esse mesmo poder não acompanha só o pastor, não acompanha só o líder, não acompanhava só os apóstolos e os discípulos do primeiro século. Esse mesmo poder para fazer o quê? Expulsar demônios, falar novas línguas, não ser machucado contra os atentados de Satanás, colocar as mãos sobre os enfermos e ver curas acontecendo na sua frente. Esse mesmo poder está no teu coração, esse mesmo poder está na sua vida. Agora é você pegar esse poder e não guardar. Nós não fomos feitos para guardar aquilo que o Espírito Santo nos deu, fomos feitos para levar a água viva para pessoas que estão morrendo de sede, levar a água viva para pessoas que não têm água para beber. Deus te levantou como a resposta e te deu o Espírito Santo de Deus para te acompanhar por onde você for. Você é a resposta, mas só somos a resposta pelo poder do Espírito Santo de Deus.